Olá, boa noite a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da coluna Jus Desportiva do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. O meu nome é Renato, eu sou coordenador regional do Instituto aqui em São Paulo e hoje eu tenho o grande prazer de receber o Dr. Gabriel Delbem Bellon, que além de um advogado extremamente competente, é também um grande amigo, que trouxe um artigo interessantíssimo essa semana na coluna sobre o rodeio brasileiro e a legislação aplicável. E aí, Belão, tudo bem? E aí, tudo bem? E você, cara? Tudo bem, me ouve bem? Sim, tio, você também? Tudo certo, cara. Legal, legal. Bom, para o pessoal que está entrando aqui, nós vamos dar início à nossa live da coluna Jus Desportiva do IBDD. Como eu disse, o Gabriel Bellão hoje vai falar sobre rodeio brasileiro e a legislação aplicável, que além de ser um artigo inédito e extremamente relevante, também é um assunto que eu confesso que nunca tinha tratado no âmbito do direito, e ainda mais do direito desportivo, e o que o Bellão trouxe com muita maestria para nós essa semana na nossa coluna do IBDD, que é publicada sempre às segundas e quartas no site do IBDD, ibdd.com.br, e às terças e quintas, às 19 horas, nós fazemos a live com o autor, justamente para ele conseguir trazer de uma forma um pouco mais leve e descontraída o que ele buscou transmitir pelo artigo que foi publicado. Então, Belão, eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Primeiro é o seguinte, quando, né, e em que contexto que o rodeio brasileiro surgiu aqui no Brasil? Ô, Rê, você sabe que é legal, assim, quando a gente, principalmente quem é do interior e quem está acompanhando vai entender, né? O rodeio é um evento, uma festa, assim, que para nós, lá, ó quem está invadindo aqui, ó. Vem cá, vem dar um oi. Ah lá, Monstro. Gustavo Delbin, ex-presidente, conselheiro do PDD. Seja bem-vindo, Delba. Valeu. E então, assim, para nós é uma festa, um evento que é muito esperado, assim, muito esperado. A gente passa, às vezes, o ano inteiro esperando aquilo lá, né? Esses Barretos, então, nem se fala. Mas a gente tem os primeiros registros do rodeio em si, assim, do esporte, em 1947, né? E a história é muito interessante, porque, na verdade, o que aconteceu? Lá em Barretos, abriu-se um frigorífico, o frigorífico Anglo, à época, que era, inclusive, assim, na sede, os locais eram da família real inglesa ali, tudo tinha essa característica. E os tropeiros passavam por lá, era uma região de passagem, trazia o gado, né? E a coisa começou assim de uma forma muito descontraída. Então vinha um pessoal, um grupo que falava, olha, eu tenho aqui um animal que ninguém para, viu? Ninguém para, esse animal aqui é fera. E para se distrair ali, chegava um cara e falava, ó, eu tenho aqui um peão aqui comigo no meu grupo que ele para em todos os animais. Ah, vamos fazer um teste, então, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. E aí, nessa diversão, nessa coisa toda, acabou-se então virando um esporte efetivamente. Aí, em 1955, surge lá em Barretos os independentes, famosos até hoje, monstros no que eles fazem, né? E em 1956, a gente tem oficialmente a primeira festa do peão de Barretos, que até no artigo eu menciono isso, assim, que a gente resume essa história de 1956 até aqui como sucesso total, né? Maior evento de rodeio do Brasil e um dos maiores do mundo, que todo mundo espera durante o ano inteiro, 2 semanas de festa. Então, assim, sem palavras para o que é e por que se tornou o rodeio. Que legal, cara. E você traz um sangue do interior que é indiscutível. Quem vê assim de terno, de blazer, de camisa, não A gente imagina parece sério, né? Tem que o parecer cara sério. que tem aí desse advogado. Mas, pô, eu fiquei muito, muito, muito curioso para ler o seu artigo. Eu li, cara, várias vezes, até porque você traz muita especificidade. Você traz quais são as modalidades possíveis do rodeio, como que ele foi evoluindo, traz toda uma questão legislativa que a gente vai tratar aqui também, traça um paralelo com a nossa Lei Pelé, que eu também quero te perguntar para a gente desenvolver melhor. Mas aqui, obviamente,
cumprimentar todo mundo que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Hoje falando sobre o rodeio brasileiro e legislação aplicável com o Gabriel Belon. Quem quiser fazer perguntas, acredito que para vocês aí embaixo apareça um ponto de interrogação, ou pode fazer nos próprios comentários que a gente vai ler. E se quiser recomendar essa live para um amigo assistir também, tem um aviãozinho de papel, uma setinha, que você pode clicar também e indicar para as pessoas assistirem. Então, Belão, você contou que o que era algo informal ali, feito como uma forma de entretenimento, diversão, começou a tomar um ramo mais profissional até que ele se tornasse efetivamente um rodeio, né? E você consegue explicar para a gente o que é o rodeio efetivamente? O que é o esporte em si? Sabe que é muito interessante, é que assim, a gente vai falar também mais para frente sobre a legislação, mas a própria legislação traz para a gente um conceito, né? Eu até, se você me permite, vou até ler, porque eu acho interessante a gente ler o conceito do artigo. A legislação traz para a gente esse conceito do que é o rodeio, do que é o peão de rodeio, né? Então, aqui, o artigo 1º da Lei 10.519 fala que consideram-se rodeios de animais as atividades de montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais são avaliadas a habilidade do atleta em dominar o animal com perícia e o desempenho do próprio animal. Isso é muito interessante porque é muito raro a gente ver uma legislação que traz para nós um conceito do esporte, né? Assim como a gente também vai falar em mais detalhes mais para frente sobre o conceito do atleta, né? Que o peão de rodeio também é considerado um atleta profissional. A gente vê essa conceituacionalização. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Então, a gente tem aí o desafio basicamente, como na Fórmula 1, o homem com a máquina, né? Aqui o homem com a máquina viva, com o ser vivo, com o animal, nos clássicos 8 segundos, em que o peão tem que resistir aí a essa montaria. Então, basicamente, a gente tem várias modalidades, né? Os 3 tambores, o team penning, que são outras modalidades, mas no rodeio, assim, na montaria, a gente fala da montaria do cutiano, que é basicamente o equino, o mais tradicional no Brasil, e como começou, né? E hoje é mais famoso e mais tradicional, assim, na atualidade, o rodeio em touros, né? E essa atividade, o ato do peão em cima do touro, ele é avaliado por juízes ali, de brete, juízes que ficam na arena e levam em consideração justamente isso, assim, a dificuldade que o animal proporciona para o peão e o controle que o peão tem em cima desse animal, não só porque assim, não basta ele parar nos 8 segundos, ele precisa ficar nos 8 segundos ali, mas assim, mostrar que ele ficou efetivamente porque ele teve o controle, porque o animal foi difícil para ele, e essa nota vai de 0 até 100 pontos, né, somados então a nota do peão, a nota do animal, pelos juízes ali. Pô, que legal, cara. É muito interessante. Eu acho que rodeio eu devo ter visto uma vez na minha vida, bem, bem pequeno. Não tive a oportunidade de frequentar outros rodeios, mas é muito interessante ver essa relação que existe entre homem e animal, o respeito que existe para o próprio animal, toda a regulamentação que você traz também no seu artigo, que a gente vai explorar um pouquinho melhor. Questão de bem-estar do próprio animal, bem-estar do próprio profissional. Muito interessante isso. Eu fiquei muito curioso para ler, porque realmente era algo que eu tinha zero conhecimento e o seu artigo conseguiu trazer muito conteúdo de uma forma bem clara. Inclusive, quem tiver curiosidade, quiser ler na íntegra o artigo do Gabriel, está no site do IBDD, ibdd.com.br. Publicação de ontem, vocês já vão achar, é o primeiro artigo que vai estar publicado lá para vocês lerem na íntegra e vale muito a pena de verdade, traz muito conhecimento. E já que você entrou na parte de legislação, eu vi no seu artigo que você traz 2 leis principais. Você consegue tratar de uma forma breve para a gente o que cada uma dessas leis dispõe sobre o rodeio, a atividade, o Legal, esporte? Rê. Legal. É muito interessante assim, da gente destacar o seguinte: o rodeio sempre foi um esporte que teve muitos mitos, né, divulgados. As pessoas acreditavam e acreditam até hoje em muitas coisas que a gente vai aqui aos poucos falar que de fato não é verdade, né? Então, basicamente, nós temos 2 leis que regem de forma diferente as peculiaridades desse esporte. Uma é a 10.519 e outra é a 10.220, tá?
Então, a 10.519, ela é um texto normativo que vai trazer assim normas mais voltadas para a segurança, saúde animal, para o acontecimento do esporte, o acontecimento do evento em si. Por outro lado, a 10.220 já traz para a gente algumas peculiaridades sobre o atleta. E aí é onde a gente entra também no artigo, mais especificamente sobre aquilo que a gente compara com a Lei Pelé, né? Então, a definição do que é o peão, do que é o atleta, das regras daquilo que tem ou não tem que constar em um contrato profissional, como é feito esse contrato profissional, algumas outras peculiaridades, né? Então, elas são duas legislações de suma importância que basicamente regem o esporte, prevendo punições pelo seu descumprimento, prevendo o funcionamento desse esporte, o que ele precisa para funcionar de acordo com a própria legislação. E nós temos um decreto muito recente, inclusive de 2019, o decreto 9.975, tá, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro no final do ano passado, falando sobre justamente o Ministério da Agricultura como responsável pela fiscalização da realização das festas. Então, a gente percebe a partir disso que há um portfólio legislativo muito rígido, muito forte, que norteia esse esporte, que controla para nós esse esporte, além dos outros regulamentos das próprias entidades de administração, das entidades que promovem esse esporte, né? Não, legal, legal. Queria aqui saudar a presença do Gustavo Delbin, nosso ex-presidente conselheiro do IBDD, que está aí do seu lado, inclusive. O Gustavo Souza, vice-presidente do Instituto, está aqui acompanhando também. O pessoal do Futijura entrou aqui para prestigiar também. Um abraço a todo mundo do Rio de Janeiro. E, Bela, já que você entrou em entidade de administração, então, que regula, existe uma confederação, uma entidade de administração do rodeio hoje em dia? Sim, a gente pode falar da Confederação Nacional do Rodeio, a CNAR, que é efetivamente a confederação, assim, a entidade nacional de administração do desporto, do rodeio. Se a gente fizer uma comparação superficial, é como se a gente estivesse falando da CBF do rodeio, né? Para efeitos brasileiros, né? Uhum. E assim, a CNAR, ela estabelece todas as regras, ela é uma entidade civil sem fins lucrativos, né? Então ela tem regras ali para sua filiação, para a filiação das entidades a ela, e ela também tem uma peculiaridade muito interessante aqui no rodeio quando a gente compara com o futebol, que é a assinatura do contrato com os peões, né? Porque no futebol, por exemplo, a gente assina a gente não, né? O atleta assina o contrato com o clube, né? Que é filiado à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E aqui no rodeio existe essa peculiaridade da assinatura do contrato do peão ser justamente com a entidade nacional de administração do desporto. Então, a CNAR, que já tem muitos anos de vida aí, é responsável por dispor e estabelecer essas regras gerais que nacionalmente devem ser seguidas. Ela tem alguns regulamentos extremamente peculiares e muito detalhistas, tanto para montarias em touro quanto para montarias da modalidade cutiano. Esses regulamentos já prevêem algumas punições específicas, mas mais do que punições, prevêem aquilo que efetivamente deve ser feito para que o esporte seja feito com segurança, com saúde para o atleta animal e para o atleta ser humano, né? Então a gente encontra a previsão ali dos veterinários, a gente encontra a previsão dos fiscais, previsão de todos aqueles profissionais que são inerentes e importantíssimos para o acontecimento desse esporte em grande esfera, assim, uma grande qualidade, uma grande proporção, que é isso que a gente espera, né? E quando a gente analisa toda essa regulamentação, não só da legislação que a gente falou ainda um pouquinho, que a gente vai entrar mais, mas quando a gente fala de regulamento, a gente percebe a credibilidade que tem esse esporte e a profissionalização que esse esporte se tornou, né? Que foi levada, né? A que nível de profissionalização foi levado esse esporte? Porque muita gente está acostumado a pegar essa ideia de que o animal é maltratado, de que não há regra, que acontece ali um monte de coisa, e na verdade não é assim. Na verdade existem diversas regras que precisam ser seguidas,
diversas normas de proteção à saúde animal, à saúde do próprio peão. Então, a gente tem fiscais, juízes que controlam tudo isso. Então, desde a chegada do animal, desde a chegada da boiada à arena, ao local onde vai acontecer o evento, há um fiscal da entidade de organização, juntamente com um veterinário que analisa toda a estrutura do animal, se ele está bem, se ele não está, se ele apresenta alguma enfermidade, alguma coisa que possa gerar algum tipo de punição. E as punições, elas são efetivamente severas. Para quem tiver mais curiosidade em detalhes, até recomendo que analise, que veja não só o artigo, mas também a própria legislação. Então, assim, a entidade pode ficar proibida por lei de promover o esporte. Então, existe efetivamente uma rigidez, uma organização e uma profissionalização de um esporte que é cada vez maior, cada vez mais lucrativo. Inclusive, nesse final de semana, hoje, começam as finais mundiais da PBR lá em Arlington, no Texas, né? O rodeio PBR que voltou antes, foi um dos primeiros esportes a voltar, a retornar nessa nossa... Agora já tem gente falando da segunda onda, mas no meio da pandemia, aí foi um dos primeiros esportes que voltou nos Estados Unidos, especificamente pela segurança que foi apresentada pela PBR lá nos Estados Unidos. Assim, protocolos de saúde para o animal e para os peões atletas impecáveis, que foram feitos a níveis muito similares da bolha que foi feita na NBA, né, que a gente viu aí até em muitos detalhes, porque a gente tem um acesso muito maior da grande mídia pela NBA, mas foi feito exatamente dessa forma lá nos Estados Unidos, na PBR, para o retorno do esporte, que retornou e está chegando aí para suas World Finals agora, nesse quinta, sexta até domingo. E que legal. E como a gente faz para assistir, você sabe? Como Sim, divulgar? até é legal a gente falar isso, porque o rodeio tem a PBR tem um pay-per-view próprio dela, que se chama Ride Pass, Caramba. que depois as montarias ficam disponíveis no YouTube da Red Pass, no canal da Red Pass, mas é possível pagar e assistir tudo isso na íntegra, ao vivo. E tem a narração, inclusive, tem uma narração em português pelo Rafael Vilela, que é um dos maiores narradores aí do Brasil, um narrador aí, que acompanha a PBR há muitos anos, e acompanhar, eu vou ser suspeito para falar, porque acompanhar ele em loco, cara, é um negócio que arrepia o Rafael Vilela, é sensacional. E então, assim, para quem tiver a vontade de assistir em inglês, original, mesmo com os comentários, é possível, mas também tem o Rafael Vilela falando ao vivo pelo Red Pass, narrando as montarias, comentando. E é muito interessante, assim, que a gente não tem, pela grande mídia, o esporte tão divulgado no Brasil, e justamente um esporte, lógico assim, para quem acompanha, inclusive eu aprendi um conceito técnico hoje de marketing com o nosso grande amigo Caio Lacerda, que ele falou para mim que a mídia é segmentada. Eu aprendi isso, eu não sabia que existia essa... Então a gente tem uma mídia muito segmentada, que é justamente para aquelas pessoas que gostam do rodeio, que vão atrás e que vão acompanhar, né? E feita essa digressão enorme, o que eu queria dizer é o seguinte: a grande mídia não traz para nós essas informações, mesmo com brasileiros sendo os melhores e maiores do mundo, né? Então, se a gente pegar hoje o ranking da PBR, que é o ranking mundial de rodeio, a gente tem pelo menos 3, 4 brasileiros entre os 10 primeiros, se não tiver mais. Tem um americano ali que está em segundo, mas os brasileiros dominam. Então a gente tem o José Vitor Leme aí, que é o cara hoje, que é o cara efetivamente do rodeio. Edevaldo Ferreira, tricampeão mundial. Caras que ganham efetivamente nesses prêmios como atletas de futebol, ou muito mais do que atletas de futebol aqui no Brasil, porque efetivamente esses caras são feras no que eles fazem, né? Tem uma concorrência muito grande lá com os americanos, e eles inclusive ficam muito bravos porque a gente vai lá e tira o título deles, né? Pô, legal, vou até anotar os nomes, cara, depois pesquisar no YouTube, que eu tenho muita curiosidade. Eu acho que o que é muito legal da nossa coluna de BDD e da live é justamente isso. Você está trazendo agora na live muita coisa que não consta do artigo, que é esse nosso bate-papo aqui. E eu já estava interessado porque, cara, como eu disse, rodeio é um assunto que eu tenho zero conhecimento. E graças ao seu artigo eu consegui adquirir um certo expertise, um know-how do assunto. Mas
É muito legal a gente bater esse papo, inclusive o Caio Lacerda entrou aqui, Falando nele. mas é legal a gente debater aqui para trazer essas curiosidades. Eu vou procurar também esses profissionais para ver a atuação deles, já que eles são tão bons e Não, vale a pena, vale a pena. eu estou vendo aqui as perguntas. Inclusive, quem tiver pergunta pode fazer aqui nos comentários ou no balãozinho com ponto de interrogação. O Pedro Matei perguntou se existe diferença entre rodeio e vaquejada. Sim, sim, existe uma diferença assim entre os esportes. Porque assim, vamos lá. O rodeio, ele realmente há uma profissionalização disso, né? Então, assim, há regras profissionais, há um reconhecimento do atleta, há uma legislação específica que trata disso, né? Inclusive, a gente comentou, se não me engano, foi ontem, com o Dr. Maurício Corrêa da Veiga, que comentou com a gente lá no grupo do BDD, que ele tem um trabalho sobre a vaquejada, um estudo específico sobre isso, mas sim, existe a diferença. E o que eu ressalto dessa diferença grande é a regulamentação. A regulamentação e a profissionalização que a gente tem no rodeio. As entidades de administração, de organização do rodeio, elas são realmente entidades de grande força, de grande marketing para esse segmento, né? Inclusive, não é assim, não é fazer publicidade, mas para a gente compartilhar o conhecimento, assim. Existe uma parceria gigantesca da PBR com a Monster Energy, né? A Monster que tenta seguir os caminhos que a Red Bull seguiu e deixar de ser apenas e tão somente uma marca de energético, mas sim reforçar o seu nome, a sua marca. Então, a parceria deles é PBR Monster Energy. Então, como a gente comentou agora há pouco, eles ganham muito com pay-per-view, com as próprias arenas, com consumo de produto. Tem muita coisa, então é diferente, assim, é diferente. Pô, que legal. Eu coloquei aqui também nos comentários aquela série da Netflix que a gente comentou, Fearless, 8 Segundos para a Glória também. Eu Show não de bola. assisti essa, mas eu fiquei curioso para entender melhor. E E mostra um aí, pouquinho Não, perdão, Rê, é só que a série mostra justamente a história dos brasileiros que a gente comentou, né? Assim, o quanto eles são importantes para esse esporte, o quanto eles agregaram para o esporte e o tanto que eles ganharam, né? Não só financeiramente, mas o tanto de títulos que esses caras têm e são referência para muita gente no rodeio, especialmente nos Estados Unidos. puta, que legal, cara. Muito, muito, muito legal mesmo. E parabéns pelo artigo que você trouxe, que tá Obrigado. incrível. Trocando essa ideia aqui, tá trazendo muito conhecimento extremamente válido aqui, relevante para nós. E você mencionou sobre regulamento de bem-estar, de boas práticas, de bem-estar do animal, bem-estar do próprio profissional. E você mencionou sobre os fiscais, né? Os juízes, enfim, Juiz. árbitros, juízes, né? Que ficam ali fiscalizando desde o início, acredito que até durante a montaria, eventualmente após, se o animal Principalmente durante. se tem alguma lesão, etc. E aí, se, por exemplo, é verificada uma infração, eu não sei que natureza de infração pode ser, mas um ato infrator ali durante, por exemplo, aos 8 segundos, ou em que o profissional estiver em cima do animal, tem uma aplicação de sanção imediata, por exemplo, ou isso tem que ir para Legal. uma comissão posterior? Como é que funciona? Tem sim. É interessante a gente notar o seguinte: no rodeio a gente não vai encontrar a estrutura do TJD e STJD como a gente vê no futebol, por exemplo, no basquete, no vôlei, enfim. Mas a gente tem muitas punições instantâneas, porque é muito rápido, né? Efetivamente muito rápido, porque nem todos ficam os 8 segundos. Então você precisa ter esse controle do regulamento desde o início. Então, como eu mencionei há um tempinho atrás, desde a hora que o animal chega para o evento, é feita a inspeção. E aí, na hora da montaria mesmo, há diversas regras previstas no regulamento. A utilização, por exemplo, da corda americana, que é aquela corda que o peão tem a possibilidade de se agarrar ao animal, né? Então, a utilização da corda, por exemplo, é uma possível punição. Maus tratos, que a gente diz assim, no sentido de maltratar o animal de uma forma excessiva, daqui dentro daquilo que não está previsto no regulamento, a utilização das esporas com pontas, isso não é permitido. Então, há uma avaliação de tudo isso, há uma avaliação de todo o procedimento. O durante
ele é uma avaliação mais técnica da montaria, né? Então, uma avaliação assim do cumprimento do regulamento nesse aspecto. Houve uma, uma perda ali de alguma forma do peão em relação ao boi, existe até a possibilidade de substituição do animal, né? Então, existem regras específicas nesse aspecto, em que pode ser constatado pelo juiz que o próprio animal, por qualquer motivo, não está apto para realizar a montaria naquele momento. Então, o próprio peão pode solicitar a substituição do animal. E as punições, elas vão ocorrer de uma forma muito instantânea. Então, desde a eliminação do atleta daquela etapa até a suspensão dele da participação de competições. E aí isso vai depender muito do que acontece, do que foi constatado. As punições, por exemplo, elas podem ser momentâneas, né? A suspensão daquele momento, daquela etapa, a perda de alguns pontos, a perda de algo que vai influenciar instantaneamente naquela etapa, e a depender da... Pode falar. Tem, por exemplo, acréscimo de segundos, alguma coisa nesse sentido, como a gente vê na Fórmula Não, 1? Já... o que vai acontecer é ele perder pontos em relação àquilo que ele acumulou da apresentação dele, tá? Mas porque ele só vai pontuar se ele ficar efetivamente os 8 segundos. Se ele não ficar os 8 segundos, é aquilo que o comentarista vai dizer, vai comentar a montaria e vai falar ao final, sem nota. E é isso que acontece, que ele não tem nota, fica com 0 nessa etapa, e aí eventual punição, que não, se a punição for instantânea, como o próprio nome diz, vai acontecer ali na hora. Se não, a depender da gravidade, a depender se for um distrato, por exemplo, do atleta com os juízes, aquilo ali pode ir para comitês disciplinares, né? Que são compostos no caso, a CNAR tem um comitê disciplinar formado por ela, e inclusive acho muito legal de ressaltar um parecer do nosso saudoso e inesquecível professor Álvaro Melo Filho, em que na época do Ministério do Esporte ele fez um parecer justamente mencionando a CNAR, e em que ele aborda essa questão da justiça desportiva, dos aspectos do esporte, mas especialmente falando dessa não obrigatoriedade pela CNAR, nesse caso a CNAR, ou pela Entidade Nacional de Administração do Desporto, da adoção das regras do CBJD, né? Porque ela é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade de direito privado, que coordena, que administra um esporte que tem regras próprias, como a gente viu, né? 2 leis muito específicas, que tratam do esporte em geral, outra mais do atleta, do funcionamento é outra do atleta, mas que ela pode, então assim, a CNAR ela pode se valer do CBJD, se ela quiser na íntegra ou não, como também pode aplicar as suas sanções pelo seu comitê disciplinar, pelos seus, de acordo com o seu regulamento, com os seus entendimentos ali e dos componentes desse comitê disciplinar. Pô, que legal, cara. A Paulinha Carvalho, que é a nossa representante lá de Barretos, advogada amiga nossa, disse que se não ficar os 8 segundos, dá SAT. Você deve conhecer a expressão de ficar sem nota, no caso. É isso. O João Guilherme Lau, também nosso membro aqui, filiado IBDD, colunista, também grande amigo, grande advogado. Ele colocou aqui uma pergunta, né, no nosso comentário, dizendo o seguinte: Gundel versus a FIA foi, salvo engano, o primeiro caso de dopagem em equinos, julgados pelo CAS. A antidopagem nos animais, se sim, seria a JAD, o órgão judicante, competente para julgar? Veja, é um debate bem legal, João, pelo seguinte, respondendo então a primeira pergunta, sim, há controle de dopagem, sim. Os animais são submetidos a exames, e não só para constatação da sua saúde, mas também a antidopagem. Óbvio que existem os manejos de aumento de musculatura, de reforço, existem isso sim, mas os controles de dopagem também estão presentes. Inclusive, a ANTT, que é a Associação Nacional dos Três Tambores, que é uma modalidade diferente da montaria, mas foi a primeira no Brasil a implementar
a questão do doping, tanto para o animal quanto para o próprio peão, para o próprio atleta ali, tá? Então, essa possibilidade, ela existe, há um controle, especialmente por conta da saúde do animal. Quando a gente fala do controle veterinário e a gente fala da elite do rodeio, então a KNAR no Brasil e mundialmente a PBR, né? E a PRCA nos Estados Unidos, né? PRCA, como queiram, existe esse controle gigantesco justamente por conta da saúde do animal. Porque no caso, por exemplo, dos 3 tambores da NTT, o animal trata de velocidade, né? Então você precisa preencher aquele ciclo de uma forma mais rápida. Quem fizer mais rápido aquela volta nos 3 tambores ganha. Então, como existe essa questão muito da velocidade, é preciso unir essas duas coisas, né? Saúde do animal com a preservação do esporte em si, do pro competizione, os princípios que a gente vê do esporte. E quem é competente para julgar, que foi essa outra pergunta que o João fez, é interessante pelo seguinte: a gente precisa ver primeiro de quem que é o doping, se é do atleta, se é do animal. Se for do atleta, eu entendo que pode até ser sim, sem prejuízo de eventuais sanções pelos regulamentos da confederação da KNAR, né? Embora os regulamentos não prevejam assim de uma forma muito específica e detalhada a questão do doping, eu entendo que sim. Se a gente, de alguma maneira, encontrar uma situação como essa, pode ser levado para a JAD, sim, para análise e deliberações. Legal, legal. A gente estava discutindo isso, inclusive, no laboratório do IBDD Universitário, que a gente falou de justiça desportiva, falou sobre o doping animal também, com o Léo Barbosa, que contribuiu muito com o nosso IBDD Universitário. E é interessante a gente saber que existe o doping dos animais também e que existem os procedimentos específicos para você garantir, obviamente, integridade de competição, paridade de disputa e a imprevisibilidade do resultado, principalmente, né? É E lógico que você... assim, perdão, Rê, mas só para que é importante a gente esclarecer o seguinte, especialmente quando a gente fala da montaria, existe esse mito de que aperta o testículo do animal. Então, assim, isso é mito, isso não existe. O animal pula no rodeio por índole. Então, até, é interessante isso pelo seguinte: existe uma categoria de base do touro, né? Então, se a gente for falar, existe uma categoria de base. O animal, nem todo animal é propenso à competição, ao esporte, ao rodeio. Inclusive, pesquisas e estatísticas da PBR mostram que 4% dos animais, então você pegar ali 100 cabeças, né, de um rebanho, você vai ter 4 que podem ser muito destinados ao rodeio. Então, o que acontece nessa categoria de base, mais ou menos, para a gente entender? O animal, por índole, ele pula, certo? Então, existe uma espécie de uma caixa de metal que pesa cerca aí de 50, 60 quilos, que é colocada, passada em volta do animal, e abre-se uma porteira. Via controle remoto, pode-se soltar essa caixa de cima do animal, que essa caixa representaria o peão, né? Mais ou menos o peso do peão. E abre-se a porteira. Existem animais que simplesmente não vão sair do lugar, mesmo com aquele peso em cima. Existem outros animais que vão se mexer um pouco e existem outros que vão sair pulando brutalmente. Esses animais vão ser naturalmente selecionados para serem treinados, para haver esse melhoramento genético, o crescimento desse animal vai ser totalmente acompanhado para que ele chegue efetivamente ao esporte. Curiosidades, já que a gente está falando disso, a gente fala que o animal trabalha, em média, por ano, 26 minutos. De 20 a 26 minutos por ano o animal trabalha. Então, de resto, ele está no pasto, fazendo todo o tratamento, todo o acompanhamento com o veterinário, com os profissionais responsáveis, tomando banho. Muito animal de rodeio, muito, mas assim, muito melhor tratado do que ser humano, cara, viu? Isso é fato, eles custam verdadeiras fortunas. Então, há um cuidado muito especial para isso. E quando eles se aposentam das arenas, quando efetivamente eles chegam numa idade que pode ser considerado para a aposentadoria, né, do animal, ele vai descansar, volta a viver solto, livre, né, como ele vive a maior parte do tempo, na verdade, que é livre, que é no pasto. E aí ele é levado para melhoramento genético,
é utilizado assim como aconteceu, por exemplo, com o boi bandido, do Paulo Emílio, o agressivo também, que é outro touro muito famoso, e que o bandido tem clones, né? Foi feito um melhoramento genético dele aí. Então tem tudo isso que envolve o rodeio. Pô, que legal, cara. Eu acho que nesse ponto deve se assemelhar muito ao hipismo também, né? E outros, o polo, enfim, que tem os cavalos ali, o animal também como grandes protagonistas. Não basta ser o ser Sim, humano, mas tem um animal muito bem tratado e treinado também para que desempenhe ali a melhor função e, obviamente, tenha o melhor desempenho na competição. E você também, no seu artigo, aí a gente trazendo um pouquinho de volta para a legislação de novo, você buscou traçar um paralelo, uma relação entre a lei que regula ali a profissão, né, do peão a de 10, rodeio, 220, isso. a 10.220 que você trouxe no comecinho, com a Lei Pelé. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa relação existente entre essas duas normativas. Isso é muito bacana, Rê. Assim, para a gente que está no direito esportivo, especialmente no futebol, é muito comum essas questões trabalhistas, é muito comum a gente ver a questão dos contratos. Então, a vigência, por exemplo, é um negócio muito interessante, né? A Lei Pelé, na redação original, traz para a gente que o contrato não poderá ser inferior a 3 meses nem superior a 5 anos. E até no artigo eu fiz a ressalva que a gente teve momentaneamente ali a medida provisória 984, que até caducou, perdeu a validade, mas enfim, na redação original, então 3 meses para o atleta do futebol a 5 anos. E no rodeio, a gente tem de no mínimo 4 dias. Então, no mínimo 4 dias e no máximo 2 anos. Então, isso permite que o atleta do rodeio tenha uma flexibilidade muito maior de atuação, né? Porque assim, assim como acontece efetivamente no futebol, existe também as competições de elite, como a PBR, por exemplo, que é vamos dizer, a Champions League do rodeio, né? Então você permite para que a grande massa, assim, a grande parte dos peões possam participar de um evento aqui, um evento ali. Então ele assina o contrato com aquela entidade de no mínimo 4 dias, né? Participa aqui, participa lá. E aí você tem outras peculiaridades como questões trabalhistas, por exemplo. A Lei Pelé prevê uma jornada esportiva normal de 44 horas no caso do futebol. E a Lei 10.220 do rodeio permite uma flexibilidade disso, desde que é limitado a 8 horas diárias. Tá? Mas por que disso? Qual que é a intenção? É você prestigiar as características continentais do Brasil. Então, você tem ali estados que têm algumas peculiaridades, muito mais quente, outros uma região mais fria, uma região em que o evento vai acontecer em um número menor de dias do que em outra região. Então, tudo isso a própria lei permite que a gente faça, né, que as entidades do rodeio façam para ter uma flexibilidade peculiar inerente a esse esporte. Né? Outra coisa interessante, não pagamento dos salários. Aí a gente mencionou anteriormente a diferença que no futebol o atleta assina o contrato com o clube, não com a CBF. E aqui não, aqui no rodeio o atleta, na esmagadora maioria das vezes, vai assinar com a companhia nacional, com a entidade nacional de administração, né? E aí, como na Lei Pelé se permite a rescisão contratual com 3 meses de atraso, ali, entre outras peculiaridades, não só o salário, mas se permite a rescisão. No caso do rodeio, a punição é uma punição que a gente pode dizer assim, que o não pagamento é quase que a falência do esporte, porque por lei ficaria impedida a organização de promover o esporte. Então você imagina um peão de rodeio que assina um contrato com a CNAR, que é a confederação, que é justamente a entidade nacional de administração, e se essa entidade não puder realizar o seu evento, é gravíssimo. Então a própria lei é extremamente rigorosa nesse sentido. Então esses são 3 aspectos de maior relevância, né? Mas que é muito interessante da gente ver como há o controle, de novo, assim, como há uma rigidez em relação a esse esporte. E acho importante aqui justamente para a gente tentar tirar muitos mitos, tirar muito a ideia das pessoas de que é uma coisa amadora, de que é uma coisa que se machuca o animal e tal. E na verdade não é assim. Tem regulamento, tem legislação, tem punição severa prevista para isso, banimento do esporte.
não participação, não promoção de competição pela entidade organizadora, como a gente viu aqui. Então, assim, é uma coisa efetivamente profissional. Que legal, cara. Muito legal. E obrigado por trazer tanto conhecimento para a gente. O Caio, inclusive, abordou aqui um tópico que a gente já tinha tratado, mas eu queria, inclusive, anotar os nomes. Ele perguntou quais são os grandes nomes da modalidade que você já tinha citado. E parece que os brasileiros dominam as grandes ligas do esporte, que foi o que você Sim, mencionou, que tem brasileiros, né, com sim, sim. características incríveis, com grandes resultados. Que o grande nome mais reconhecido dos brasileiros é o Boi Bandido, que você também citou aqui. O Bandido ficou muito famoso, especialmente pela publicidade da novela América, né? Que na época colocou o animal em evidência. Mas para quem acompanha mais o esporte, na verdade, ele foi um dos animais. Inclusive, ele virou estátua, né? Há uma estátua do Boi Bandido lá no Parque do Peão, em Barretos, porque ele foi um dos animais mais agressivos e que era praticamente impossível de ficar em cima realmente do Boi Bandido. É um negócio absurdo. Ele virou chaveiro, adesivo. Quando você fala que o boi virou estátua, você percebe assim a grandeza do animal, né? E tem uma imagem que, assim, para quem não acompanha, óbvio que não é famosa, não ia falar que é famosa, mas tem uma imagem muito emblemática de um rodeio lá em Barretos. Não, não foi em Barretos, perdão. Foi, se não me engano, foi em Americana, em que o boi bandido joga assim, o peão a metros de altura. Né? É um negócio absurdo a força que tinha o animal. E com relação aos atletas, aos peões, o José Vitor Leme hoje é o principal nome do Brasil, é o cara líder do ranking mundial da PBR. E a gente tem outros caras que são muito famosos, que hoje não estão no topo do ranking, mas que já foram efetivamente campeões mundiais, já trouxeram muito dinheiro para o Brasil para isso, que é o Edevaldo Ferreira e o Silvano Alves. São caras que mais recentemente fizeram um nome. Aí tivemos também o Adriano Moraes. Adriano Moraes, assim, nos Estados Unidos é ídolo lá. Hoje trabalha na PBR, inclusive, um dos coordenadores da PBR lá nos Estados Unidos. Mas são esses os caras que a gente pode procurar como a referência brasileira desse esporte, além de outros, né? Mas, assim, que aí tem uma mescla, né? O Zé Vitor Leme, assim, extremamente atual hoje, top do ranking. Silvano Alves e Edevaldo já os campeões, mas que não estão no top do ranking. E o Adriano, que hoje já não se aposentou das arenas, mas que, assim, assim, o Adriano é um cara, assim, não tem, assim, não dá para descrever o que ele representa efetivamente, a importância dele como precursor e lá, principalmente para os Estados Unidos, principalmente para os americanos, né? Ó, o Igor Gabriel aqui falou que a definição do Adriano Moraes é um semideus. Não, foi diferenciado. Foi um cara, assim, Conhece você pegar também. a montaria dele é um negócio absurdo, cara. Que legal. E Bela, já que a gente está caminhando então para o final da nossa live, está extremamente produtiva, cara, e tá incrível todo o conhecimento que você está transmitindo para a gente. A gente tratou sobre esporte, a gente falou sobre montaria, falou sobre modalidades e falou sobre o peão de rodeio. Então, o peão de rodeio, dentro da legislação existente que você trouxe, ele pode ser considerado um atleta profissional. Pode não, ele é considerado atleta profissional. E isso é uma coisa que, com relação à Lei Pelé, é muito, muito interessante da gente trazer. Porque o que a Lei Pelé entende como atleta profissional? Né? Ela entende aquele atleta que tem uma remuneração por um contrato profissional de trabalho. É isso que ela entende, né? Já o peão de rodeio, ele tem uma definição legal como atleta. Então, a própria Lei 10.220 traz para nós, no próprio artigo, no artigo 1º, né? Então, ela já começa ali com a consideração do que é o peão de rodeio. Então, mais uma vez, permito para que fique didático aqui. Então, ela fala assim: considera-se atleta profissional o peão de rodeio, cuja atividade profissional consiste na participação, mediante remuneração pactuada em contrato próprio, em provas de destreza no dorso de animais equinos ou bovinos, em torneios patrocinados por entidades públicas ou privadas. Então, assim, há uma definição efetivamente de atleta. E a gente tem até recentemente, não me lembro em que ocasião que foi, mas a gente discutiu muito, assim, o que é esporte, né? Eu lembrei agora. Foi numa exposição do Sica, do nosso querido André Sica, falando sobre esportes.
Então, ele estava falando sobre o que é o esportes e tal, e a gente definindo assim, o que é o atleta, primeiro se o esportes era ou não era esporte, e depois se o atleta, se o gamer é efetivamente um atleta, né? Então, que definição que a gente podia trazer para isso, né? Onde que a gente vai saber se esse cara é ou não é atleta, o que é o que não é o esporte? Ah, é aquilo que, pô, se eu não suar, então não é esporte. Então tem esse debate e a gente vai buscar esses conceitos não só no direito, mas também em trabalhos, em pesquisas acadêmicas, especialmente da educação física, que foram alguns conceitos, que foi a fonte de alguns conceitos também que o Sica trouxe para a gente em relação a isso. Foi muito interessante. Então, assim, você vê como há uma seriedade do esporte quando você tem uma definição legal do que é um atleta de rodeio, né? Então, assim, não tá brincando, a legislação não tá brincando em relação a isso. Não, é algo muito, muito, muito profissional que alguém tinha comentado aqui. Foi até o Igor Gabriel que comentou, falou, pô, as pessoas se pautam muito em clandestinidade, informalidade, etc. E, na verdade, a gente está diante de um cenário extremamente profissional, com duas leis principais que regulamentam demais essa prática, esse esporte. Os próprios regulamentos, código de ética, comitê, confederações nacionais e internacionais, organizações, competições extremamente renomadas, muito dinheiro envolvido. Então, quando a gente começa a dar um pouquinho mais a fundo e que você nos brindou com muito conhecimento, a gente começa a entender que realmente é algo que está muito bem estruturado. É muito mais sério do que a gente acaba imaginando e vendo até Não, na e TV. estatisticamente, até eu trouxe aqui, eu trouxe, assim, eu vou ler porque eu sou advogado, né? Então eu tenho dificuldade com o número. O índice de contusão animal, e isso falando de Barretos, não vou nem entrar na questão das lesões internacionais lá que a PRCA coloca, né? Em Barretos, nos últimos 25 anos de rodeio, obtiveram um índice, eu vou falar devagar para deixar claro aqui, um índice de 0,0004%. Então, assim, é muito baixo. É muito baixo. E isso só se deve a quem tem efetivamente controle, a quem efetivamente segue regra e sabe o que está fazendo, né? Com certeza, e você trouxe para a gente todo o cuidado que existe, questão de bem-estar animal, do próprio profissional, todo o tratamento que é feito desde a categoria de base, como você trouxe aqui também. Então, cara, eu achei que a sua exposição foi incrível. Ela, de fato, a nossa Obrigado. live cumpriu demais o objetivo dela, que é complementar e trazer com mais leveza a mensagem que você reduziu a termo ali no seu artigo que foi publicado na coluna do IBDD. Então, de verdade, de coração, muitíssimo obrigado e E quando sou a gente tem uma suspeito. apresentação dessa, então, nem se fala, né? Aí a gente. Imagina, cara, imagina. Você sabe que eu sou suspeito, você é um grande irmão que eu tenho. Obrigadíssimo por Perfeito. dedicar a sua vida acadêmica e profissional ao IBDD também, a nossa live. E eu deixo você à vontade para fazer as considerações finais. Só queria agradecer mais uma vez a companhia, a parceria, a todo mundo que acompanhou a gente aí até agora. Espero que assim tenha sido uma oportunidade muito bacana da gente trazer, embora envolva futebol, né, que também é acho que uma paixão imensurável, mas assim trazer uma coisa diferente para a gente, quebrar alguns mitos, quebrar alguns aspectos que eram muito difundidos de uma forma errônea, né? Então, espero que tenha feito pelo menos o pessoal abrir um pouquinho a cabeça em relação a isso e demonstrar efetivamente a seriedade do esporte, demonstrar o profissionalismo que existe aqui, e que não é uma coisa feita por pessoas amadoras, não, uma coisa séria. E é isso aí. Obrigado, Rê. Obrigado, IBDD. Valeu, tamo junto. Pô, cara, legal demais. Você falou, pô, mudar um pouco. Na verdade, você mudou demais e trouxe um assunto interessantíssimo, extremamente relevante, muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu te parabenizo demais pela sua Obrigado, coragem, valeu. ação. É um artigo incrível. Não percam a oportunidade de ler o artigo do Belão na íntegra no site do IBDD, bdd.com.br. Além do artigo do Belão, tem todos os outros artigos que a gente publica todas as segundas e quartas-feiras sobre assuntos relevantes do direito desportivo, muitos deles extremamente atuais também. Às terças e quintas, às 19 horas, nós iniciamos a live com o autor, como a gente está fazendo hoje aqui com o Gabriel, que foi
muito bem. Essa live tem que ser muito difundida. Inclusive, estou pensando em colocar o assunto dos rodeios no nosso IBDD universitário, quem sabe Opa! também. Então, e continuem aproveitando todos os benefícios do IBDD, todo o material que a gente publica diariamente no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso site. Seja também um filiado do IBDD, junte-se ao nosso time de colunistas. A Júlia Gelli está falando aqui que é um artigo que merece publicação na RBDD e, de fato, dá para trabalhar um pouquinho mais nele, que ele já está muito bom, mas para colocar na RBDD e fazer um trabalho incrível, eu tenho certeza que vai sair um artigo ainda melhor do que o que já está publicado. E é isso, minha gente. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço demais a audiência de todos que participaram, todo mundo que contribuiu com comentários, com perguntas, todos os nossos amigos, familiares, membros do IBDD que estão aqui. E de coração, meu muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, Belão. Boa Valeu, noite. valeu, Mais. boa noite. Obrigado.